Boa noite, somos do grupo 3 e vamos falar um pouco sobre o artigo Impactos em Cascata da extirpação de grandes carnívoros em um ecossistema africano. O grupo é composto por Daniele, Gabriela, Giovana Cristina, Lucas Dionísio e Jefferson. O artigo foi elaborado por Justine Atkins, Ryan Long, Johan Panso, Joshua Daskin, Arjun Potter, Mark Stellmans, Corina Tarnita, Robert Pringle. Foi publicado em 7 de março de 2019 na Science e é composto por 11 páginas. Agora vamos falar um pouco sobre a introdução para contextualizar todo o trabalho. O declínio mundial de grandes carnívoros mamíferos é uma grande preocupação ambiental, porque em partes o ápice de predadores pode realizar uma influência definindo sobre os ecossistemas das cascatas tróficas, e isso ocorre quando os predadores afetam indiretamente as plantas através de um dos dois mecanismos, que são a redução da abundância de presas ou impondo paisagens de medo, em que as presas mudam seu comportamento para reduzir os riscos de predação. Deste modo, a extirpação dos carnívoros de topo cria paisagens de destemor, onde os grandes herbívoros procuram benefícios nutricionais de habitats que antes eram arriscados, suprindo assim a abundância de plantas e alimentos no processo. Inversamente, o restabelecimento de risco de predação real ou percebida deve reverter o comportamento. No Parque Nacional da Gorongosa, localizado em Moçambique, ocorreu uma redução severa nas grandes populações de mamíferos durante a Guerra Civil Moçambicana, que ocorreu entre 1977 a 1992, com mais de 90% de declínio em todas as espécies monitorizadas. Grandes populações de herbívoros aumentaram subsequentemente, mas os leopardos, pantera pardus, cães selvagens, licon pictus, hienas, crocuta crocuta foram extirpados, enquanto leões piléu persistiram em baixa abundância. Nesse sistema carnívoro esgotado, avaliamos evidências de uma cascata trófica mediada comportamentalmente usando manipulações de campo e de sugestões de predadores e herbívoros, dados especialmente explícitos de contagem de animais selvagens, análises da dieta baseando-se em DNA e medidas de condição corporal. O Vale Central da Gorongosa abrange tanto a planície de inundação do Lago Urema, que possui cerca de 750 km², quanto as florestas de savana. Durante a estação de seca, que vai de maio a novembro, essa planície é uma paisagem plana e, em sua grande parte, possui poucas árvores e é dominada por gramíneas. Esse tipo de habitat aberto normalmente é evitado por herbívoros que dependem de coisas como cobertura de árvores para cripse e trilhas de fuga, tudo para evitar a captura de predadores. E uma dessas espécies de herbívoros que nós vamos trabalhar é o bauala. É um antílope de porte médio que vive em habitats fechados, porque ele depende de cobertura densa para evitar predadores. Então, ele geralmente não é encontrado em planícies abertas ou em lugares que não tenham uma cobertura vegetal suficiente para que ele se esconda de predadores, como leopardos e cães selvagens. Então, para um animal igual o bauala, que é um explorador florestal, áreas sem árvores acabam sendo mais arriscadas. Porém, foi observada a diminuição da pressão de predadores em cima dos baualas, o que pode ter encorajado esses indivíduos a explorar alguns locais que deveriam ser um habitat perigoso naturalmente. E atualmente, com a diminuição desses predadores, podemos observar que essa espécie migrou para a planície de inundação do Urema. Em estudos, as observações iniciais foram quantificadas através de colares de GPS que foram colocados em 11 Mauala, no ano de 2015. Foram coletadas as localizações de hora em hora durante 8 meses, e os dados revelaram dois padrões no uso dos habitats. Um subconjunto de indivíduos foi confinado em áreas residenciais, mas que possuíam uma densa arborização, e o outro subconjunto ocupou a margem dessa planície de inundação que tem poucas árvores, tanto à noite quanto ao longo do dia. E esse foi um tipo de comportamento que nunca tinha sido documentado antes. Então, todas as evidências indicam que essa mudança de habitat não pode ser explicada por interações competitivas. A diminuição de carnívoros na floresta pode ter aumentado a densidade de baualas,
o que levou a um grande número de indivíduos se mudarem dessas florestas para as planícies de inundação, a fim de se prevenir dessa competição intraespecífica. Esse, no caso, seria o fato previsto pela teoria da distribuição livre, né? E aí, para explorar essa possibilidade, foram usados alguns dados coletados em 6 contagens feitas por helicópteros que aconteceram entre 2002 e 2016. Então, se a competição causou essa mudança de habitat, poderíamos esperar que a densidade de bauala nessa região de várzea fosse insignificante durante essa primeira contagem. Porém, aconteceu ao contrário. O número de baualas já era cerca de 50% naquela floresta em 2002. E em 2016, a densidade aumentou para aproximadamente 15% a mais nessa planície de inundação. E além disso, as densidades de outros ungulados também foram maiores naquela planície de inundação. Então, a mudança de habitat observada não pode ser explicada por competição intra ou interespecífica. Então, para testar diretamente essa hipótese de que a diminuição de predadores promoveu a mudança de habitat pelos Mauala, foram levantados dados com colares de GPS em um N igual a 7 na planície de inundação e um N igual a 5 na floresta densa. Os dados foram coletados entre agosto e setembro de 2016 e foram registradas essas localizações de GPS a cada 15 minutos. A presença de predadores foi simulada com pistas auditivas e olfativas dentro dessas áreas estudadas. Isso tudo para criar um ponto de acesso que fosse generalizar esse risco de predação percebido pelos baualas. Então, foram implantadas reproduções de vocalização de leopardo, excrementos artificiais de leão, urina de carnívoro, e posteriormente foram analisados especificamente os dados que foram recolhidos entre as 5 da tarde e as 6 da manhã, que é o período de pico de atividade do bauala. Para cada indivíduo foram quantificadas 2 variáveis: a evitação de pistas de predador que foi observada, que foi calculada através da distância entre o ponto de GPS do bauala e a localização da pista de simulação, e a evasão de bauala para áreas mais arborizadas, devido ali ao aumento do número de predadores simulados, no caso, o seu habitat natural até então. Os bushbacks, bauala, que é um antílope da África subsaariana, eles evitam pistas de predadores em ambos os habitats, mas não evitam pistas falsas em nenhum habitat. As pistas de predadores causaram um aumento significativo no uso de cobertura de árvores por planícies de inundação, mas não por florestas. Foi avaliada a significância estatística de tais respostas utilizando modelos de efeitos mistos com interceptações aleatórias para indivíduos. Os bushbooks de várzea exibiram comportamentos mais cautelosos em resposta até a breve exposição a riscos simulados, sugerindo assim que, por medo de predadores, foram mantidos e preparados para habitats abertos que têm maior risco de predação. Esses bushbooks de planícies de inundação, como uma hipótese formulada, eles consomem dietas de alta qualidade e atingem tamanho e massa corpórea maior. Foi analisada a dieta e sua composição utilizando o DNA metabarcode de amostras fecais, que foram encontradas também nessas amostras de gestão de folhagens e plantas comuns nessa região de estudo. 51 unidades taxonômicas operacionais moleculares, são MOTOS, identificadas em dietas, 22 espécies de plantas combinadas, para os quais se tinha dados de qualidade nutricional. Destas, mais de 83% da dieta total, medida como abundância relativa desses MOTOS de todas as amostras. Foi quantificada a condição corporal desses animais capturados, usando análise de componentes principais para a redução de medidas morfológicas, como, por exemplo, massa corporal, comprimento e etc. A figura 2 mostra bushbooks de planícies de inundação e florestas com predador simulado e controle do procedimento. Mudança média em A indica a distância de pistas e evasão. Em B, uso de cobertura de árvores para os bushbooks em florestas em que N é igual a 5 e de planícies de inundação que o N é igual a 7 durante a noite.
Cada barra representa a diferença média entre o período de pré-sinalização de 48 horas e período pós-sinalização de 48 horas. Todos os indivíduos estavam com colar. O sombreamento indica tratamento experimental, as barras mais escuras, sinais de predador, e as barras mais claras, sinais de simulação. A tabela S2 ilustra os efeitos de predação e pistas para controle de procedimento no uso de habitat e conta com duas medidas, prévia de pistas e uso de cobertura de árvores, que são comparados em 48 horas anteriores e 48 horas após a implantação de sinal para cada animal de forma individual. Essa figura S6 é a análise gráfica de componentes principais em 12 medições de condição corporal de 66 antílopes tradilatos, fêmeas. Cada número em cinza representa um antílope e essa posição reflete a pontuação de cada um deles nos dois primeiros componentes principais. PC1 é o eixo horizontal e PC2 é o eixo vertical. As setas negras indicam projeções variáveis das originais. PC1, então, analisa a condição corporal e PC2, profundidade máxima de gordura. Essa tabela S4 ela é um resumo dos dados principais das condições corporais mostradas na figura acima, nos anos de 2014 e 2016. Tem 12 medidas de condição corporal usadas nessa análise. Essa tabela, então, ela traz os principais componentes para cada variável de condição corporal e essas estão associadas a tamanho de corpo, que aparece mais forte em PC1, enquanto associadas à gordura corporal aparece mais forte em PC2. No estudo, foram encontradas diferenças acentuadas nas dietas dos baualas. Os baualas que habitam várzea se alimentam principalmente de mimosa pigra, que tem uma taxa de abundância relativa de 74%, Berghia mozambicensis, que tem uma taxa de 11%, e Ludwigia adcendens, que tem uma taxa de 3%. Enquanto isso, os baualas que habitam bosque se alimentam principalmente de Berkemia discolor e Diospyros, ambos com uma taxa de 44%. O estudo também indica que, no geral, Berkemia discolor e Diospyros possuem um menor percentual de proteína e valor energético que a principal planta na dieta dos baualas de várzea, que é a mimosa pigra. E o que a alimentação de mimosa pigra influencia na utilização de habitat de várzea? Somente o fator do valor nutricional não provém sozinho a explicação de mudança do uso de habitat a longo prazo pelos baualas, porque essa planta esteve presente antigamente até o período do estudo. O que isso significa? Significa que se ela levaria a esse habitat, independente do risco da predação, os baualas poderiam ter utilizado esse habitat até mesmo no período pré-guerra. Então, aí nós temos as influências relativas entre risco e a qualidade de recursos, que é hipotetizado que, removendo em grandes escalas a mimosa pigra, poderia ser capaz de diminuir a capacidade de carga, mas não completamente removeria os baualas deste habitat. Em um outro experimento, os autores buscaram testar se a expansão dos antílopes bushbuck em planícies de inundação causa efeitos diretos nas plantas de planícies de inundação. E para isso, estudaram a erva d'água Berghia mozambicensis, que é um item alimentar muito abundante na dieta dos antílopes, mas irrelevante na dieta dos demais herbívoros de várzea, como observado no presente slide.
Para simular a exclusão dos bushbucks, os pesquisadores colocaram uma malha de arame em volta das plantas Bergia em 2 locais diferentes, e foram medidas as dimensões das plantas, o número de folhas e o número de flores antes e depois do experimento. Após a análise dos dados obtidos com o experimento, concluiu-se que a expansão dos bushbuck em hábitats abertos foi acompanhada de uma forte supressão do crescimento e da reprodução em Bergia. O presente estudo fornece evidências de que a extirpação de grandes carnívoros após a Guerra Civil Moçambicana interrompeu uma cascata trófica mediada por comportamento. Na ausência de predadores de ápice, como leopardos e cães selvagens, uma espécie de presa ungulada comum rapidamente se expandiu em um hábitat de alto risco por uma alta recompensa. Devemos notar também que o relaxamento do risco após a extirpação de carnívoros afetou diferencialmente o comportamento individual dentro de uma população, levando à bimobilidade no uso do hábitat e talvez algum grau de separação reprodutiva, o que poderia amplificar a variação individual pré-existente. A influência dos carnívoros na variação comportamental dentro das populações de ungulados e seu significado evolutivo potencial permanece amplamente inexplorado. Para finalizar, o presente estudo apoia a hipótese geral de que a perda de carnívoros de topo pode converter paisagens de medo em paisagens de destemor para grandes herbívoros mamíferos, com consequências de longo alcance para as populações de presas e plantas. Além disso, mostra que os efeitos do medo dependem dos comportamentos sociais, de busca de alimentos e de antipredadores das espécies envolvidas.